A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, um bom dia a todos. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus, que está aqui na carta de Paulo. Paulo escreveu a Tito, capítulo 3, versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E vou ler mais uma vez o versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa que Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo. E mediante a isso, meus irmãos, você que nos ouve, eu quero deixar um estudo que ocorreu, a Folha de São Paulo, ela escreve a data, no dia 19 de setembro de 1999, um acordo que foi feito, que eles estavam fazendo, que foi feito entre a Igreja Católica Apostólica Romana e os protestantes, referente à salvação. Então, eu quero deixar aqui alguns pontos e vamos acompanhar a leitura que a Folha de São Paulo ela escreveu. Protestantes só aceitam 2 sacramentos: o batismo, Eucaristia ou Santa Ceia. Então, ou só aceita o batismo, sacramentos, batismo ou Santa Ceia, os protestantes. Cultuam apenas a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não aceita celibato clerical como obrigatório. Tudo isso a Folha de São Paulo ela escreveu. Que bom. As igrejas são independentes entre si. Possuem igrejas que, inclusive, ordenam mulheres. Admitem o divórcio e os métodos anticoncepcionais não natural e toleram até o aborto em determinadas circunstâncias. Agora, os católicos. Dogmas. Sacramentos que eles acreditam são 7. São 7. O primeiro, batismo. Inclusive batismo de criança, neném. Segundo, crisma ou confirmação. Terceiro, Eucaristia. Quarto, confissão. Unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Além da Santíssima Trindade, cultuam os santos e a Virgem Maria. Com relação ao sacerdócio, exigem obrigatório o celibato clerical. Submetem a autoridade do Papa, a quem consideram infalível. Ordenam somente homens no sacerdócio. Rejeitam o divórcio e os métodos anticoncepcionais não natural e proíbem o aborto. A questão que mais dividiu diz respeito à salvação, que foi ali por volta do século XVI, o monge agostiniano Martim Lutero, ele se rebelou contra o Papa Leão X, que queria reformar a Igreja do Vaticano, a Basílica de São Pedro, e ele escreve ali 95 teses, ele escreveu 95 teses referente a isso. O Papa Leão X, ele bolou um jeito para conseguir dinheiro e começou a defender e começou a vender perdão. Então os ricos pagavam pelos seus perdões,
inclusive antecipadamente. E era só ter dinheiro. E o Papa Leão X vendia perdão até com diploma. Os ricos colocavam em casa que eles estavam perdoados dos pecados e davam alta soma de dinheiro para o Vaticano Leão X, para o Papa Leão X. E foi por isso que, através desse fato ocorrido, que Martim Lutero ele escreveu as 95 teses, o monge agostiniano. Ele se rebelou na igreja da Alemanha e pregou 95 teses que foi um protesto ali, né? Naquela época, os católicos defendiam que para alcançar a salvação, os fiéis deviam praticar várias obras, ou melhor, entregar as ações solidárias, respeitar sem números de ritos, orações repetitivas, donativos, peregrinações, jejum e adoração de relíquia. A salvação dependia do mérito de cada católico. Quem fizesse mais obras de caridade somaria mais pontos no céu. Tal doutrina acabou gerando uma série de abusos, como a venda de indulgências, venda de perdão. Por isso que Martim Lutero ele se rebelou ali na Basílica, ali na igreja da Alemanha, e ele pregou as 95 teses. Em troca de recurso para a reconstrução da Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X oferecia a remissão total ou parcial das penas que o doador do dinheiro iria sofrer na terra ou no purgatório. Por ter cometido vários pecados, as 95 teses de Lutero questionava as vendas de perdão, lançando mão do palavreado firme e direto, que as tornavam bastante compreensiva perante leigos. Lutero fixou as fixou em 1517 diante da igreja em Wittenberg, na Alemanha. Naqueles escritos brotava uma nova doutrina, a que a salvação ou a justificação deriva da graça divina e não das obras humanas. Para o monge alemão, Deus se revelava muitíssimo generoso, salvava os fiéis gratuitamente, por amor, sem exigir nenhuma outra contrapartida. Os cristãos que desejassem alcançar o perdão dos pecados e se justificar, necessitava bastante somente da sua fé. Suas obras não o influenciaria Deus e nem o coagiriam. O monge Lutero costumava contar que formulou a doutrina com base na carta de Paulo aos Romanos. Uma frase do texto bíblico lhe chamou muita atenção, que diz: o justo viverá pela fé. Tá em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Em janeiro de 1521, Leão X excomungou Lutero, que sofreu excomunhão. No recorrer do século, as duas igrejas trocavam violentas acusações. Católicos taxavam os luteranos omissos e diziam que se mostravam passivos diante do sofrimento alheio, por não acreditarem nas boas ações. Luteranos, em respostas, insistiu que os católicos duvidavam da graça de Deus porque impunham condições humanas para a salvação.
Foi há menos de 4 décadas que as instâncias começaram a diminuir. Em 1967, criou-se a Comissão Mista Internacional Católico-Luterana, que desde então se reúne periodicamente para analisar pendências teológicas. Há 2 anos, o grupo finalizou a declaração que deverá ser assinada. Trata-se do primeiro documento entre muitos produzidos pela comissão que receberá o aval de representante tanto católico, tanto do Vaticano como luterano. Com o acordo, ambas as partes, católicos e protestantes, passam a confessar que, veja, os protestantes, eles sempre confessaram Cristo. Eles não confessavam nada. Então, que bom que estão chegando a esse acordo e que a Igreja Católica precisa mudar muito. Eles chegaram a um acordo e começaram a confessar que a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Primeiro, os cristãos, a igreja, os protestantes nunca confessaram outra coisa. Que a salvação decorre da graça divina e não das obras. Os protestantes, eles nunca confessaram outra coisa a não ser isso. O que está acontecendo é que a Igreja Católica Apostólica Romana está admitindo que errou e que a salvação não é obtida por obras, mas pela fé. A fé em quem? Em Cristo. Segundo, só se chega à salvação pela fé. Terceiro, embora não leve a salvação, as obras, as obras são consequências natural da fé. A salvação, ela decorre da graça de Deus e não das obras. Porque se fosse pelas obras, que seria daqueles que não tem nenhuma obra? Não seria salvo. Então a fé é pela graça, não pelas obras. Um ponto gravíssimo. Como a Igreja Católica vai resolver a questão do purgatório? A missa do 7º dia. A missa por intercessão das almas, aqueles que morreram. Eles terão que parar. Porque a salvação decorre pela fé e não pelas obras. No início, quando Cristo ordena para que se pregue o Evangelho, não existia igreja católica. Eram pequenas denominações, igrejas católicas não existiam, eram apenas pequenas denominações, pequenas comunidades. E assim foi durante 300 anos ou um pouco mais. Nos primeiros séculos, nos primeiros 350 anos da era cristã, não havia essa denominação de Igreja Católica Apostólica Romana. Havia tão somente igreja cristã, pequenas comunidades cristãs. Bastavam 2 ou 3 pessoas se reunirem e eles começavam a fazer as suas orações, fazer as suas reuniões. Todos eles que se sucederam, apóstolos, Pedro, Tiago, João, Mateus, Paulo, Tito, que continuaram a obra do Evangelho, nunca foram denominados católicos. Muitos deles naquela época, no primeiro século, houve um pregador chamado Cleto, que viveu no ano 69 da era cristã. Houve outro pregador chamado Clemente, no ano 95 da era cristã. Houve outro com o nome Justino, que viveu no ano 100. Higino, que pregava no ano 139. Outro com o nome Policarpo, que viveu no ano 155. Esses pregadores nunca falaram que eram católicos. A igreja é católica, a igreja é cristã. E muitos outros, como, por exemplo, Inácio, que no século
Inácio, que séculos seriam canonizados e as pessoas o tratavam como Santo Inácio, viveu no ano 110. Irineu, que depois foi canonizado e viveu no ano 180 da era cristã, nunca foi católico. Vicente, que depois foi canonizado e as pessoas o chamam de São Vicente, viveu no ano 310 da era cristã e nunca foi católico. Houve outro que se chamava Silvestre, que mais tarde foi canonizado para São Silvestre. Durante os primeiros 300 anos, nunca houve a denominação de Igreja Católica Apostólica Romana. Quando chegou no ano 304, muitos bispos começaram a se reunir e se desviar do Evangelho. Vários desvios aconteceram, porque as pessoas pensavam que a Igreja Católica Apostólica Romana estava desde o início, desde o tempo de Jesus. É mentira. Ela veio surgir depois, muitos anos depois. A Igreja Católica Apostólica Romana surgiu muitos séculos depois e é um desvio do cristianismo. Assim como muitos pensam que a reforma de Lutero foi um desvio do cristianismo. Não, não foi. Foi um desvio do catolicismo para o cristianismo. Como que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana? No ano 304, alguns bispos queriam ser chamados de papas. E como existia muitos papas e havia muitos papas ali, então o que acontece hoje? Muitos pregadores, eles não se contentam como diáconos, evangelistas, eles se autodenominam como apóstolos, bispos. Eles não se contentam como evangelistas, como pastores, como missionários. Então, naquele tempo, eles se reuniram ali, né, e se denominaram como papa. Eles queriam ser chamados de papa. Jesus disse assim: a ninguém chamai pai, porque há um só Deus que estás nos céus. No ano 310 começaram as rezas pelos mortos, que nunca houve. Antes dos 3 primeiros séculos, nunca houve reza para mortos. Não é base bíblica reza para mortos. Então, no ano 310 começaram as rezas para os mortos. Não existe oração para mortos na Bíblia. Não existe, não é bíblico. Os papas inventaram as rezas por mortos. No ano 320 começaram o uso de velas nas igrejas pela primeira vez. Até o ano 320 também não existia nas igrejas cristãs velas. Por que vão fazer isso? Porque Cristo, ele é a luz do mundo. Então, se eles começaram a fazer isso, porque eles já estavam entrando em trevas. No ano 325, o imperador romano, chamado Constantino, ele se converteu e construiu no bairro nobre de Roma, uma igreja com o nome Igreja do Salvador. E começou ali a prestigiar o cristianismo. Ele se converteu ao cristianismo e ele fez ali a igreja no bairro nobre de Roma. Mas ele, na verdade, ao construir a igreja do Salvador, em Roma, num bairro nobre chamado o Vaticanus, ele despertou ali a cobiça daqueles bispos que queriam ser chamados papas. Então, eles começaram a construir palácios em volta da igreja do Salvador. E foi assim que surgiu o Vaticano, com vários papas em volta da igreja do Salvador. No ano de 381, esses papas dão o nome de Igreja Católica pela primeira vez. Igreja Católica. Foi o imperador romano Teodósio o que fez uma convocação e nessa data sugeriu que essa denominação, pela primeira vez, uma igreja diferente,
Uma igreja diferente, com vários desvios, diferente da igreja cristã do início. No ano de 394, a Igreja Católica elimina o culto cristão. Não tinha mais aquelas reuniões que o Espírito Santo usava. Eles eliminam o culto cristão e instituem a missa. Um ritual próprio, não era mais o Espírito Santo que usava as pessoas. Então era um ritual próprio deles. Não mais um culto do Espírito Santo. No ano de 416, eles inventam o batismo de crianças. Uma prática que não existe na palavra de Deus. Uma coisa que Jesus nunca mandou fazer. Quando inventaram o batismo de neném, inventaram também o limbo, para obrigarem as pessoas a se tornarem católicos. Porque se morresse pagão, falava que ia para o limbo. Uma coisa que eles inventaram que não existe. As crianças, quando morrem, vão direto para o céu. Disse Jesus: das tais é o reino de Deus, não impeçais. Não impeçais que elas venham até mim, porque as das tais é o reino dos céus. No ano de 431, a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu o culto a Maria, mãe de Jesus. Note antes que antes disso, ninguém tinha feito uma oração para Maria. Não tinha oração Ave Maria. Quando o anjo a saudou, ele disse assim. Ele não disse Ave Maria, mas ele disse Salve Maria. Ave Maria era uma saudação romana. Eles iam saudar a César, uma saudação. A César falava Ave César. Era uma saudação romana da época. Inventaram a reza para Maria. A reza para Maria. A Igreja Católica Apostólica Romana, eles começaram a cultuar Maria também. No ano 503, a Igreja Católica inventa o purgatório. Uma coisa que não é bíblica, não existe. Purgatório. A igreja não tem poder, a Igreja Católica não tem poder, nenhuma igreja tem poder para inventar o purgatório. A Igreja Católica não tem poder nenhum para inventar o purgatório. E eles inventaram o purgatório. No ano 787, começaram o culto com imagem. Veja que antes nenhuma igreja cristã, eles faziam culto com imagem. Porque está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos primeiros. Para não adorar a imagem. Nenhuma coisa que está em cima nos céus nem embaixo na terra. E eles começaram a fazer culto com imagens. Até este ano, não havia ídolos nas igrejas. E eles começaram a fazer isso. Deus diz pela sua palavra: não faça imagem do que há em cima nos céus nem embaixo na terra. Fizeram isso para concorrer com os templos pagãos. Especialmente com os gregos, que tinham várias imagens e diziam que aquilo era um Deus, mas isso aí são coisas feitas por mãos de homens que nada podem fazer. Vamos lá. No ano 830, a Igreja Católica Apostólica Romana começou a usar ramo e água benta dentro da igreja. No ano 933, começaram a inventar santos. Foi aí que Inácio virou Santo Inácio, Irineu virou Santo Irineu, e Vicente virou São Vicente, e Silvestre virou São Silvestre. Começaram a inventar os santos. No ano 1184, houve a Inquisição. Então, foi o tempo negro daquela época. Que eles mataram muitos, principalmente os judeus e os cristãos. Houve uma perseguição imensa da Igreja Católica Apostólica Romana contra os cristãos naquela época. Que aqueles que não confessassem ser católico, eles matavam. Até mesmo eles diziam que, para eles matar uma pessoa, se eles duvidassem que era bruxo, que era feiticeiro. Uma mulher, por exemplo, se ela tivesse um nariz grande ou empinado, está nos livros históricos.
Não estou inventando. Se eles duvidassem que era bruxo, eles matavam, mandavam matar. Então foi o período negro daquela época da Inquisição da Igreja Católica, naquela Idade Média. Naquele período foi um período terrível. Se eles duvidassem que era feiticeiros, principalmente os cristãos, eles perseguiam. Se não confessasse que era católico, eles mandavam matar. Eles inventavam e matavam. Eles perseguiram tremendo a igreja cristã. No ano de 1190, começou a venda de perdão. Em troca de dinheiro, obtinham até diploma. Foi por causa dessas coisas que duraram cerca de 400 anos. Foi por isso que Lutero ele se rebelou e ele faz as 95 teses. E ele escreve as 95 teses. Durante esse tempo, a igreja ficou vendendo perdão e só o rico podia ir para o céu. Então, ai de nós que somos pobres, ai dos pobres, porque os pobres iam para o purgatório e depois para o inferno. E só aqueles que tinham dinheiro que iam para o céu. E os pobres iriam para o purgatório e para o inferno. A salvação que a igreja católica tinha ou oferecia só poderia ser adquirida por dinheiro. E os cristãos e os protestantes nunca aceitaram isso. Nunca pegaram isso, os cristãos e os protestantes. Por isso que a nossa salvação não é comprada nem por ouro, nem por prata, nem por ouro, fio, metal, mas é por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele verteu seu sangue precioso para salvar todo aquele que o recebe como um Salvador. Não é por dinheiro, não é por obras. Em 1200, tiraram a ceia e começaram a fazer a hóstia. E proibiram até o povo, inclusive, de participar do vinho. Jesus Cristo disse assim: Este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei dele todo. E esse é o meu sangue, que é derramado por vós na cruz do Calvário. Bebei dele todos em memória de mim. Jesus manda todos participar. Eles tiraram a Santa Ceia em 1200 e inventaram a hóstia, fizeram a hóstia e proibiram dos seus fiéis participarem do vinho. É completamente fora do que Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. No ano de 1476, o Papa Sisto IV realmente colocou no papel que o purgatório existia. No ano de 1546, introduziram os livros apócrifos na Bíblia. Sabemos que ela tem mais livros que a protestante. No ano de 1846, o Papa Pio IX disse que a leitura da Bíblia é uma peste. Deixa, está escrito, não estou inventando. E no ano 1864 ele torna a dizer que a leitura da Bíblia é uma peste. É uma peste para ele. No ano de 1854, a Igreja Católica Apostólica Romana criou o dogma da Imaculada Conceição, que quer dizer que Maria até hoje ela é virgem. Mesmo, apesar dela ter tido 5 filhos homens e várias mulheres, eles dizem que até hoje ela permanece virgem. No ano de 1870, o Papa pôs uma coroa na cabeça e disse que ele era infalível. No ano de 1950, veja, tá bem aí. Faz pouco tempo isso. No ano de 1950, o Papa Pio IX, o Papa Pio XII, ele declarou num documento por escrito, segundo a sua infabilidade papal, que Maria subiu ao céu e está lá intercedendo ao Pai por nós. Isso só foi inventado pela igreja em 1950. Veja que passaram muito tempo. O cristão católico ele está muito enrolado, meu irmão, para ser salvo. Porque primeiro ele tem que passar pelo padre, pelo bispo, pelo papa, pelo bispo, por Maria, pelos apóstolos, para depois chegar a Cristo.
Nós não. A salvação, ela é por Cristo. João escreve que a vida eterna é essa, que conheço somente a ti como um único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Evangelho de João capítulo 17, versículo 3. Paulo escreve a Timóteo capítulo 3 ao 5, que há um só Deus e um Salvador, que há um só mediador entre Jesus Cristo, entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então a salvação é pela fé, é pela graça de Deus, não é pelas obras, meu irmão. É um dom gratuito de Deus, ali na cruz do Calvário. Jesus Cristo, ele pagou o preço por nós. Maria não vai salvar, Pedro não vai salvar, Pedro não vai abrir a porta, Jesus Cristo, ele é a porta. Evangelho de João capítulo 1, versículo 12. Deus diz, está escrito, que Deus nos deu-lhe poder, aqueles que o recebeu. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que receberam Jesus Cristo como um Salvador. Então há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E não há outro Salvador nem nos céus nem na terra que possa salvar você, que possa nos salvar. Porque Jesus Cristo que pagou o preço